Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Espero que vocês estejam bem, né? Professor de vocês, ó, visual novo, né? Vamos para a nossa aula de revisão para a prova de artes da segunda unidade, minha gente. Então, eu peguei aqui, ó, a nossa ficha de estudos para a prova de artes, né? Que eu postei lá junto com a atividade no Google Classroom. E aí a gente vai acompanhar a nossa aula de revisão de hoje, vai ser toda baseada na ficha. Então quem conseguiu imprimir, pegue a ficha. Quem não conseguiu imprimir, abra no computador ou abra no celular, certo? Em PDF. Ou então assista a aula e depois pegue a ficha de estudos, faça algumas anotações, alguns apontamentos, e depois vá lá, pegue a ficha de estudos e dê só uma revisada. Certo, minha gente? Vamos lá. Primeiro tópico da ficha de estudos do oitavo ano de artes da segunda unidade. O conceito ritualístico abrangia a utilização das máscaras por diversas culturas e sociedades, explicando a sua função para diversos povos. Quer dizer, a máscara tinha uma função ritualística. Né? Ritual, em que sentido? Invocar deuses, deusas, invocar entidades, né? Invocar espíritos de antepassados. Muitas vezes a máscara tinha como intuito incorporar, né, no indivíduo que a usava um deus ou uma deusa. E essas máscaras também serviam para rituais de passagem, né? Muitas vezes para pedir chuva, para pedir boas colheitas, ou simplesmente para comemorar acontecimentos, né, da história dos povos. Né? Na África e tanto nos povos africanos, era muito comum, né, você ter máscaras com o intuito de você trazer, né, os espíritos dos antepassados de volta, né, para que eles pudessem se comunicar com seus parentes vivos, né? E isso também era bem interessante que na cultura maia, né, também as máscaras tinham essa aplicação, né? Invocar deuses e deusas e espíritos de antepassados que já haviam partido há muito tempo, né? Tópico 2. A tragédia era a face da máscara utilizada para retratar as durezas da vida e os acontecimentos do cotidiano. Esta estava presente no teatro grego. Você tinha no teatro grego a máscara da comédia e a da tragédia. Né? A da comédia ela tinha como intuito zombar, né? Ironizar os acontecimentos, né, da sociedade. Já a tragédia, né, que era a máscara mais, né, que o sorriso dela era para baixo, né? A tragédia tinha como intuito retratar as dificuldades, né, do dia a dia, né, os acontecimentos que nos afligiam, que afligiam as pessoas, como a morte. Né. E engraçado que no teatro grego, né, as mulheres que usavam, as mulheres não participavam, né, e os homens usavam máscaras representando mulheres. Né, a gente viu isso na revisão passada. Tópico 3. Na Idade Média, as máscaras eram utilizadas como instrumento de adorno para esconder a identidade dos seus usuários em eventos e festas sociais, quer dizer, adorno e enfeite, né? Então, a máscara na Idade Média tinha como intuito esconder o rosto daquela pessoa que estava ali, né? Ia participar da festinha, ó, ia sair, participar do baile, a mulher ficava em casa, o homem dizia, eu estou trabalhando, e quando ia ver, estava lá na festa, né, com a máscara, escondido. Ou a mulher dizia, eu estou na casa dos meus parentes. Quando ia ver, estava na festa, de máscara, escondida, né? Vamos lá. Aí nós temos, ó, máscara funerária do faraó Tutankhamon, Egito Antigo, né? No Egito, as máscaras tinham como intuito, né, proteger, né, o corpo, né, para que a alma um dia pudesse habitá-lo, né? E aí, na cultura egípcia, você preservar a face do morto, né, era muito importante, porque na cultura egípcia se acreditava o seguinte,
Como é que o morto vai identificar o seu corpo, saber qual é o corpo dele, se o rosto estiver desfigurado? E aí eles colocavam a máscara funerária, né? Para preservar o rosto. Né? Tópico 4. Na cultura africana, as máscaras frequentemente são adornadas com uma grande variedade de materiais regionais, como conchas, metal, bronze, peles, pérolas, etc. Quer dizer, no continente africano, né, o que acontece? As diversas tribos africanas usam o que elas têm ao alcance delas. Então, se uma tribo vive em uma região onde tem muitas pedras preciosas, aquela máscara vai possuir em sua ornamentação, né, várias pedras preciosas. Se uma tribo vive em uma região onde tem muitas conchas próxima do mar, aquela máscara vai ter muitas conchas, né, de crustáceos. Se uma tribo vive em uma região com muitos animais, né, que vivem naquela região, como leopardos e leões, é comum que as máscaras possuam peles de leopardos, de leões, né, ou outros animais. Né? Vejam, tópico 5. No teatro profissional japonês, conhecido por teatro no, as máscaras combinam poesia, ensinação e dança. Quer dizer, veja, a cultura japonesa ela tem dois tipos de teatro, o teatro kabuki, né, e o teatro no. O teatro no é o que utiliza as máscaras. Né? Vale ressaltar também que o teatro no ele é muito famoso, né, no Ocidente, porque a cultura japonesa, principalmente a partir do século XVII, né, com as navegações, a cultura japonesa se populariza, né? Assim, os ocidentais têm curiosidade, né, em saber mais sobre a cultura japonesa. E o teatro no ele ficou sendo o representante oficial, né, da cultura japonesa. É uma cultura tradicional. Né? Então o teatro no ele surge no século XIV, né, 1300 depois de Cristo. Página 2, ó, da ficha de revisão. Tópico 6. Nas histórias em quadrinhos, os personagens geralmente são retratados como heróis mascarados, destacando seu papel. Quer dizer, por que em muitas histórias de super-heróis, os heróis usam máscara? Né? O intuito é aquele princípio cristão, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Né? Então, você faz o bem, mas você não demonstra, você não revela a sua identidade. E as pessoas têm a figura, né, mascarada como um exemplo, né, de herói. Embora não saibam quem está por trás da máscara, mas o mascarado acaba sendo uma referência para o bem. Né? Entre os heróis mascarados nós temos o Batman, nós temos o Homem-Aranha, né? Nós temos o Homem de Ferro, nós temos o Arqueiro Verde. Então nós temos diversos personagens que utilizam, né, as máscaras. Eu acho que o Super-Homem é uma das exceções, né? A Mulher Maravilha também. Aí nós temos um retrato do Renascimento representando Lucrécia Borgia, né? Uma importante mulher da família Borgia do século XV na Itália. Né? Os Borgias foram uma das famílias mais importantes, né? Junto com os Medici e com os Scarza. Né? Então foram as famílias mais importantes do Renascimento. Tópico 8. Os retratos foram por séculos a forma mais comum e popular entre os artistas. Sendo assim, podemos afirmar que os quadros simbolizavam as técnicas dominantes existentes nas artes. Quer dizer, por meio dos retratos, né, temos aqui o exemplo do retrato de Lucrécia Borgia, por meio dos retratos, os artistas popularizavam a arte. Né? Quer dizer, o retrato
foi durante muitos séculos a forma mais popular de arte, né? Tópico 9. O autorretrato era a forma de o artista retratar a si mesmo, de maneira caricata ou real, de acordo com a técnica utilizada. Quer dizer, o autorretrato era o artista pintar ele mesmo no quadro. Ele podia pintar ele exatamente como ele era, de acordo com a realidade, ou ele poderia pintar ele de uma maneira irônica, destacando os olhos, destacando o nariz, a testa, né, a cabeça. Ele poderia fazer isso para brincar, né, com ele mesmo, zombar dele mesmo. Tópico 10, para a gente encerrar. Mário de Andrade foi um grande expoente das artes e da literatura brasileira, retratado por Tarsila do Amaral em diversos retratos. Quer dizer, Mário de Andrade, ele foi um literato, né, uma pessoa que escrevia contos e histórias. Ele foi um artista, ele foi uma grande figura brasileira que muito contribuiu, né, no século XX com as artes, né, no Brasil. E Tarsila do Amaral, que ficou muito famosa, né, por ter pintado o povo brasileiro, né, está exposto no Palácio do Governo de São Paulo. E Tarsila do Amaral representou, né, Mário de Andrade em diversos desenhos e quadros seus. E para encerrar, a frase de Malcolm X: não se pode separar a paz da liberdade, porque nada pode estar em paz a menos que haja liberdade. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco o conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Estudem pela ficha de estudos, pela atividade. Certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Tchau, minha gente. Até a próxima.